Falando um pouco agora sobre o movimento fauvismo, começando pelo seu contexto histórico. Ele surgiu em Paris, sendo os precursores e influenciadores do movimento Van Gogh e Paul Gauguin. O termo surgiu com Louis Vuitton, de forma pejorativa, já que fauve significa feras em francês, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma obra. O fauvismo é a primeira vanguarda artística do século XX. A intenção do grupo era praticamente não ter vínculo com a tradição acadêmica francesa, sendo assim rejeitando os elementos intelectuais da pintura. Teve seu início em 1901 e a primeira aparição pública dos artistas em 1905, em uma exposição no Salão de Outono. Já no ano seguinte, em 1906, fizeram uma segunda exposição, sendo nessa ocasião em que Louis Vuitton deu o nome de Fauves para o grupo. Agora partindo para algumas características do movimento. Uma delas era a busca de levar o ser humano ao seu estado natural, por meio de uma estética primitivista, tendo a aplicação aleatória de cores puras e vivas, com pinceladas irregulares e não tendo a preocupação em se copiar os elementos da natureza, pois as formas são representadas de forma simplificada. Uma outra era que eles não se preocupavam com aspectos da composição da pintura, como a utilização do improviso, assim resultando em acabamentos espontâneos. Uma outra era que eles se preocupavam com as qualidades expressivas que a interpretação poderia causar. O objetivo era focar na expressividade, não nos aspectos da ideia de espaço, e também valorizavam a emoção do artista como um autor de um trabalho. Eles não tinham medo de questionar os cânones tradicionais, e o estilo da pintura constitui-se como uma arte de equilíbrio, de pureza, da glorificação e dos instintos e das sensações vitais, sem se preocupar com a limitação dos espaços de cor, e buscando assim o natural. Então, dando uma resumida nas principais características, que eram a utilização de cores puras e sem misturas, o emprego arbitrário da cor, o não compromisso com a representação fiel à realidade, a influência da arte primitivista e a influência da arte pós-impressionista. E essas características, junto com a explosão de cores que chama bastante atenção, era para demonstrar uma expressão emotiva transmitida pela natureza, sendo uma nova forma de expressar emoções, uma nova forma de experienciar a arte. Agora partindo para os principais nomes do movimento. Agora eu só não sei se está certo minha pronúncia, mas vamos lá. Paul Cézanne, Georges Braque, Albert Marquet, André Doran, Jean Puy, Kees van Dogen, Maurice de Vlaminck e Raoul Dufy. E dos artistas que mais se destacam-se, eu vou começar pelo Henri Matisse, que é um dos principais nomes do movimento fauvista. Ele era francês, pintor, desenhista, gravurista e escultor. E uma curiosidade sobre ele, né, é que ele se formou em direito, né, sua vida formou em direito, mas contrariando sua família, ele começou a estudar pintura em Paris, e assim ele começou sua vida artística. E ele tinha uma frase sobre o movimento fauvista, né? Ele falava que o fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo. E ele é o autor de uma obra muito famosa do fauvismo, que é a obra A Dança, de 1910. E que ele é um desenho, entre aspas, né, que é simples. Que ele possui ali três elementos, que são as dançarinas, os dançarinos, o céu, talvez, né, o azul ali, que talvez seja o céu, e o verde, que talvez seja a grama, que possui cores bem fortes e bem separadas, elas não se misturam, né? Cada cor se destacando bastante. E a sensação que essa obra me passa é de uma energia, de movimento, mas com os elementos, essa energia, esse movimento não sendo algo muito brusco, mas sim tranquilo, como se os dançarinos tivessem um movimento tranquilo, tivesse uma harmonia entre eles, nos dançarinos e as dançarinas. E o outro artista que se destaca é o Paul Gauguin, que também era francês, era pintor, ele possuía um estilo diferenciado e tinha o desejo de ir além do naturalismo puro. E ele começou ali quando ele foi em uma exposição impressionista. Ele acabou se apaixonando e começou-se a dedicar-se à pintura. Ele ficou conhecido pelo uso das cores ferozes e o uso do primitivo e da natureza, que acabaram influenciando o fauvismo. E ele tinha o que é curioso é que ele tinha uma relação bem consistente com Van Gogh, que em uma certa ocasião até acabou resultando em uma briga entre os dois. Ele é autor da obra A Cesta, que a criação dela ali fica entre 1892 a 1894, e pode-se ver através dessa obra, A Cesta,
o uso forte das cores, bem destacadas e bem separadas, e o uso da natureza que está presente. Nessa obra é possível ver como que Gauguin influenciou o movimento fauvista. Agora eu vou falar sobre os livros usados de referência. Em primeiro temos o Matisse, que com cores intensamente vibrantes e uma aplicação pastosa de tinta, um grupo de 12 jovens artistas causou uma grande controvérsia no terceiro salão de outono de 1905, em Paris. Este catálogo destaca aspectos importantes da influência de Van Gogh, Cézanne e Gauguin, como os pioneiros artísticos até os feitos posteriores dos Fauves. Agora o fauvismo, ele aborda inúmeros estilos, escolas e movimentos, denominações utilizadas para diferenciar diversas manifestações artísticas, com a intenção de dar conta da complexidade da arte e das transformações que ocorrem no decorrer dos tempos. O fauvismo e o expressionismo sempre foi considerado um fenômeno teutônico e nórdico, mas sua aparição na pintura moderna é o resultado de uma liberação de cor e da forma que ocorreu na França e culminou no estilo conhecido como fauvismo. Agora, o conceito da arte moderna apresenta ao grande público os principais conceitos e transformações da arte a partir de 1900 até o presente, analisados em uma coletânea de ensaios críticos, escritos por alguns dos mais importantes e renomeados historiadores e críticos de arte da Inglaterra e dos Estados Unidos. E por fim, temos um exercício de frequentação, que é o quadro Costa do Mar Amarela. Nela podemos ver que a utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor, há também simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel à realidade, a influência da arte primitivista e a influência da arte pós-impressionista. Agora, para finalizar, algumas outras obras fauvistas. E em todas elas é possível ver muito bem o uso das cores fortes e destacadas. Elas são bem separadas, dá para ver que algumas pinturas têm as pinceladas bem irregulares. E é como o movimento diz, tentar passar alguma expressão, tentar passar alguma emoção. E eu acho que todas essas obras elas conseguem passar esse sentimento. E ainda mais pela cor. A cor é muito forte no movimento fauvista, o uso das cores, a explosão de cores, e é muito legal ver essa combinação de cores que é utilizada no movimento.